Paz, luz a todos, signo de Áries. Vamos ver agora na sua leitura atemporal o que é a mensagem que seja mais útil e salutar. Reserve esse momento para você. Consciências tendentes ao bem, que amparam, protegem, orientam a egrégora de Áries. Manifeste-se agora e revele a mensagem útil e salutar, auspiciosa para o signo de Áries. O que Áries precisa saber neste momento? O que Áries precisa saber nesse momento? O que Áries precisa saber nesse momento? Revele. Tá, eu vou aceitar. Eu não costumo aceitar desta forma, mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar. E como Áries deve agir? Como Áries deve agir? Como Áries deve agir? Ok, vamos conversar. E o que Áries deve tomar cuidado? Nós já sabemos como ele deve agir. Revele qual o desafio. O que Áries deve tomar cuidado? Interessante, Áries, interessante. Vamos conversar sobre cada um desses aspectos. Muito interessante, hein? Muito interessante. Muito interessante. Tem alguns conflitos. Vamos pedir um conselho? Vamos pedir um conselho para o signo de Áries. Vamos pedir um conselho. Vamos comigo, Áries. Ok. Que interessante, hein? Áries, você tá em um momento em que algumas considerações vão precisar ser feitas mesmo. Sua forma de pensar. Deixa eu organizar essas cartas para você. E aí nós vamos começar então a adentrar mais profundamente nesta energia. Vamos lá, Áries, eu acabei de organizar as cartas para você aqui. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais dentro dessa tua energia. Então a carta que abre a tua leitura é a carta do pendurado, tá vendo? E o que essa carta está revelando? Está revelando que você está num momento da tua vida em que você sente que as coisas deram uma parada, uma paralisada, que você se sente num sentimento de estagnação. Ainda que movimentos estejam acontecendo, ainda que a vida vai seguindo, né? Seja no seu trabalho, seja em seus relacionamentos, enfim, dinheiro, família, mas você tem uma sensação de ou que as coisas estão paradas, que elas não avançam, que os problemas não se resolvem, que as situações, as suas metas, você não vai indo em direção às tuas metas, ou que você caiu em uma rotina na sua vida. Então você acorda, faz o que você tem que fazer, vai para o trabalho, sei lá, academia, alguma coisa, e depois o dia começa e no outro dia tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Essa sensação, essa energia é a energia arquetípica que está se manifestando na sua vida por meio da carta do pendurado. E qual é o aspecto negativo ou mais sombrio dessa carta? É que quando você entra nela, você se sente incapaz, impotente, porque a sensação que você tem é que as coisas não estão acontecendo ou que você não tem o poder de fazer essas coisas acontecerem. Tudo bem? Esse é o aspecto mais desafiador. Entretanto, o pendurado, ele indica também que você está num momento de transição da sua vida. É um momento em que você para tomar fôlego, para se recuperar, e aí é o que eu enfoque. Você precisa aproveitar esse momento para refazer-se, para buscar uma recuperação, reflexão, porque é um momento de transição da tua vida. É o momento em que você busca um movimento de interiorização, de reflexão, de introspecção, faz um balanço das coisas que aconteceram esse ano até agora e começa a traçar
novos objetivos, novas metas. Então você não vai conseguir dar andamento às suas ações se você está com a energia do pendurado. Talvez você está tentando fazer isso e você está sentindo que a coisa não está indo, uma série de imprevistos estão acontecendo e você faz um monte de coisa ao longo do dia e parece que as coisas não andam. Por que isso está acontecendo? Porque você está na energia do pendurado. Então aproveita que você está nessa energia e começa a fazer um balanço das suas ações, um balanço de tudo que aconteceu até agora. Entende? Para você buscar força. E aí, quando a gente está falando de força, olha a carta que aparece como energia de fundo, a energia subliminar. É justamente o arcano maior, a força. E o que essa carta está dizendo para você? Que depois desse período de introspecção, que o pendurado está forçando você a fazer, você vai tomar determinadas decisões e medidas na sua vida. Você vai ver que a coisa está parada, de repente no seu relacionamento a coisa está parada, a coisa não anda, o relacionamento parece que não avança. E aí você vai buscar esse período de interiorização que o pendurado está forçando você a fazer. E aí você chega na conclusão de quê? De que talvez esse relacionamento não vai para frente mesmo. Se você chegou nessa conclusão, você vai ter que colocar a sua posição, não é? Vai ter que tomar a sua decisão. A carta da força pede que você tome essa decisão, mas não pela imposição da sua vontade, mas sim pela compreensão, pela resolução por meio da compreensão, da conversa, do diálogo. Eu citei esse exemplo de relacionamento porque tem aspectos aqui na sua energia, aqui na sua leitura, que a gente vai falar mais lá na frente, sobretudo quando a gente estiver falando sobre a parte de conselho. Mas isso serve para tudo. De repente no seu trabalho você vê, pô, meu trabalho não tá andando, cara, eu faço, não sou reconhecido, não tenho, tô numa mesmice, estou fazendo a mesma coisa nessa empresa há tantos anos. E aí você, depois desse processo de interiorização, você chega na conclusão que algo precisa ser mudado. Você não vai botar o pé na mesa, você não vai simplesmente virar as coisas, Áries. Você vai tentar por meio da compreensão, da diplomacia. A carta da força, ela conduz com sutileza e não com imposição. Então esse movimento de controle das emoções, porque você vai precisar controlar as emoções, você já deve estar vivendo aí uma certa angústia no peito. Porque a carta do pendurado, lembra que eu comentei sobre essa questão de você se sentir incapaz? A carta do pendurado, ela acaba, essa energia, né, acaba se expressando emocionalmente por meio do que a gente conhece como angústia. Então você deve estar se sentindo um pouco angustiado aí contigo. E como é que você resolve essa angústia? Primeiro, processo de interiorização. Segundo, tomada de decisões. Você vai avaliar e tomar as decisões. E aí na implementação você não força. Porque se fosse para você forçar, não sairia a força. Sairia o imperador, por exemplo. Ou o carro, por exemplo. Mas não saiu a força, o arcano maior, a força. O que indica pra gente que a melhor atitude que você deve tomar, Áries, é justamente uma atitude de uma estratégia mais negocial, sabe? De compreensão, de mediação, de tentar colocar os prós e os contras das situações, dos seus relacionamentos, para tentar achar uma solução. Se essa energia que permeia teu campo, como é que o tarô fala que você tem que agir? Bom, primeiro, reconhecendo esse conflito, né? Olha o 2 de espadas aqui, ó. Reconhecendo que você está num momento de dilemas e de escolhas necessárias. É por isso que a vida está travada, pô. É por isso que você está vivendo a energia do pendurado. Porque você não está conseguindo tomar decisões. Você está sentindo que a coisa você está num impasse. E se é assim, como é que você deve agir? Aí vem o Pajem de Ouros. Olha a energia que está no fundo, adjacente, bom, na verdade subjacente. É justamente a energia do Pajem de Ouro, que está falando o que para você? Bom, primeiro, o Pajem de Ouro, ele tem a iniciativa, ele tem um entusiasmo, ele busca oportunidades de crescimento.
Então, se você reconhece que você está num momento de dilema, se você reconhece que você precisa tomar decisões necessárias, e se você reconhece que você precisa adotar uma postura mais de negociação, o Pajem de Ouro pede a você para explorar as opções que melhor rentabilidade dão a você, que melhor lucro dão a você. Eu estou usando expressões mais materiais, como lucro, rentabilidade, porque a gente está dentro do naipe de ouros. Então, essa energia vai ter mais sintonia com você. Mas se você está falando sobre um relacionamento, ou se você está falando sobre uma negociação de trabalho, tente demonstrar as vantagens da sua proposta e o quanto a sua proposta é mais lucrativa, é mais vantajosa quando comparado com o cenário de estagnação que você está vivendo. Entende? Então, o Pajem de ouros, né, ou de pentáculos, ele mostra que essa busca por uma certa estabilidade, sim, das relações, mas também uma busca por oportunidades de crescimento. E aí, só você aí na sua vida vai conseguir identificar aonde estão as oportunidades de investimento. Qual é a dica ou qual é o caminho para que você descubra isso? Por meio de você abraçar, para com a angústia que a carta do pendurado te dá. Abraça esse momento, aceita esse momento de paralisação e estagnação e começa o seu processo de interiorização, de reflexão. Sem briga, sem discussão, porque a carta da força pede essa abordagem mais diplomática. E entender que você realmente, o 2 de espadas, reforça a ideia de que você realmente está num momento de tomada de decisão, de enfrentar conflitos e dilemas que vão aparecer. Ok, se a gente já viu a energia do momento, se a gente já viu como é que você deve agir, vamos agora passar para aquilo que você tem que evitar, para o desafio, para aquilo que você tem que tomar cuidado. E aí, quando a gente fala sobre aquilo que você tem que tomar cuidado, olha só o arcano que saiu. Arcano menor, 9 de ouros. Esse arcano, embora seja extremamente positivo, muito positivo, é uma carta muito positiva, de uma energia muito auspiciosa. Mas ele saiu na advertência, né? Ele saiu naquilo que você tem que tomar cuidado. E essa carta, quando fala de cuidado, quando fala de desafio, ela está falando de apego material, ou seja, você se apegar tanto a pequenas coisas que você acaba criando picuinha onde não tem. Você acaba fazendo questão de pouca coisa. Essa pouca coisa, novamente, vou usar um termo mais do naipe de ouro, ela não te gera lucro, ela não te dá retorno. O custo-benefício não vale a pena. Então, cuidado para que você, no seu excesso de autossuficiência, no seu excesso de acreditar que você não precisa de ninguém, você acabar se isolando e os poucos oportunidades que você tem de diálogo, de conversa, você se apega a pouca coisa e acaba intensificando o 2 de espadas, intensificando os conflitos e discussões. Então, qual é a advertência para você que o 9 de ouro está trazendo? Para que você tome muito cuidado com com seu excesso, como é que eu vou expressar isso sem ser ofensivo? Eu não tenho outra maneira de dizer, com arrogância, com prepotência, porque entenda que arrogância e prepotência é praticamente a energia contrária a que o arcano da força estava mostrando para a gente fazer, para você fazer. Entende, Áries? Então esse 9 de pentáculos nada mais é do que a manifestação arquetípica do contrário, que viria a ser o arcano da força. Então é por isso que você precisa efetivamente tomar um certo cuidado em relação a isso. Bom, aí a energia de fundo, ainda dentro desse aspecto do que você tem que tomar cuidado, veio o As de Espada. O As de Espada é outra carta muito positiva, muito positiva. Mas ela está aqui, novamente, eu repito que ela está na advertência, né?
E aí o As de Espadas na advertência significa que você precisa tomar um certo cuidado com a forma como você está pensando em relação às situações. Ou seja, está pensando de uma determinada maneira, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja com os amigos, famílias. Pensa um pouquinho, dá uma olhada, não age de impulso não. Reflete, dá uma olhada se esse pensamento é coerente, se realmente é adequado. Parece ser, não é? Mas vamos dar uma olhada, pensa com calma, para você evitar julgamentos errados, julgamentos equivocados, ou uma fala, ou uma atitude que seja permeado do aspecto sombrio que tem o 9 de pentáculos, o 9 de ouros. Então você você não pode evitar as conversas difíceis que você tiver que ter, mas elas precisam acontecer de um modo pacífico, né? Numa comunicação não violenta. Vale muito a pena você pesquisar também sobre as premissas, as diretrizes, os conceitos primários, assim, uma noção bem superficial do que vem a ser conhecido na psicologia como sendo comunicação não violenta, tá bom? Para você não cair no aspecto sombrio do As de Espadas. Vai ser necessário você enfrentar realidades ou verdades um pouco mais duras sobre você mesmo e que está vindo da introspecção do pendurado, que o pendurado está obrigando você a entrar nesse processo de introspecção. Por fim, a carta de conselho. Olha, qual é o conselho que o tarô está trazendo para você? O Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus exorta você, a mensagem que ele traz para você é para que você haja com coragem diante dessa situação. Não se deixe abater por esse sentimento de estagnação ou paralisia. Mantenha o seu ânimo, porque ele na verdade, como a gente trouxe, ele é um momento de transição, não é um momento de sepultamento, não, é um momento de transição. Então o que o Cavaleiro de Paus diz para você? Mantenha a coragem, mantenha o entusiasmo, mantenha a sua paixão. As coisas vão dar certo, Áries. É um momento um pouquinho mais desafiador? É um momento desafiador. Mas o Cavaleiro de Paus, ele revela justamente isso, né? Que você tem caminhos aí para resolver os seus problemas e traçar um novo paradigma para a sua vida. Agora é necessário que você haja com confiança, com entusiasmo, sabe? Com coragem, para que você saia da energia do pendurado, que é uma energia de estagnação, de paralisação. Não tem nada de errado de você estar numa energia de paralisação, de estagnação. Não tem nada de errado. Se você entender que essa energia não representa sepultamento, morte, paralisação eterna, mas sim de transição para uma nova fase. E todo o processo de transição para uma nova fase requer reflexão. Requer você dar uma parada de recuperação para começar uma nova fase. Você entendeu? Então, Áries, essa foi a mensagem que o tarô trouxe para você. Eu vou fazer uma revisão muito rápida, só para que as ideias fiquem coesas para você. Então a gente viu que você está num momento de reflexão, de transição de fase, e por causa disso a paralisação, estagnação. A gente viu também que desse movimento vai sair reflexões que você precisa fazer na sua vida, não de modo impositivo, mas de modo de compreensão, de você fazer isso por meio do diálogo, por meio da conversa, sem radicalismo. E a gente viu também que quando você tentar isso, você vai se encontrar diante de dilemas, de obstáculos, de conflitos. Só que a gente também viu que desses dilemas, obstáculos, desafios, conflitos, você precisa buscar oportunidades de crescimento. Você tem que buscar o que eu ganho com isso? O que as pessoas vão ganhar com isso? Tá percebendo? Eu estou falando sobre ganhar, rentabilidade, porque o arcano porque o naipe é o de ouros. E quando você pensar nisso, não se encastele, não se isole, achando que não precisa de ninguém ou que só você está certo.
Viu o 9 de ouros? E para que isso aconteça, para que isso não aconteça, né? Tome muito cuidado com a cristalização dos seus pensamentos. Senão você acaba manifestando na sua vida o reflexo do que você está pensando. E nem sempre a gente pensa coisas boas. Então o As de Espadas, como desafio, como cautela, né? Ele vem falando isso pra gente. Tome cuidado, seus pensamentos vão estar aflorando. Tome cuidado, é um momento de reflexão. E por fim, o Cavaleiro de Paus vira para você, Áries, e fala: mantenha o bom ânimo, mantenha a coragem, mantenha o entusiasmo, vai dar certo. Vamos avançando, vamos trotando, vamos avançando. Haja com confiança. Porque é desse processo de confiança, entusiasmo, coragem, é que você vai passar por esse período de transição e romper a energia do pendurado. Tudo bem, Áries? Muita paz, muita luz, gratidão por ter acompanhado até o final. Peço respeitosamente que você se inscreva no canal, que você ative sininho, né? E curta o vídeo. É um pequeno gesto, mas é muito importante pra gente, tá bom? Muita paz, muita luz. Um abraço.